eu sou o professor Robson e essa é a nossa primeira aula expositiva na disciplina de Segmentos Sociais, Participação e Controle Social do segundo período especial, ok? Então, o texto que serve como base para a nossa aula de hoje é o Armadilha da Identidade, né? Esse texto bacana que vocês ficaram de ler, né? E, enfim, eu vou começar explicando então como que a aula vai estar estruturada e depois a gente começa propriamente a nossa aula, tá bom? Primeiro, essa é uma aula que vai dar bastante trabalho. Acho que vai ser das aulas dessa disciplina a mais densa e extensa, porque não é um texto fácil de se lidar. E ele, de certa maneira, prepara todo o terreno para o que a gente vai ver ao longo desse período especial, tá bom? Então, como que a aula ela ficou dividida? Eu pensei em 4 momentos distintos, que vão estar separados no vídeo, né? O primeiro momento, ele trata da exposição do texto, né? Então, eu vou fazer a exposição do texto. Vou apresentar alguns pontos, vou apresentar passagens do texto e vou tentar explicar mais ou menos o que o autor está trazendo, né? Normalmente, quando eu faço esse tipo de videoaula, eu não utilizo muito citações do autor diretamente. Eu tento utilizar mais uma apresentação das ideias elaborada por mim, né? O problema é que esse texto ele é muito provocativo e muito atual. E eu tenho muito medo de, na maneira como eu apresento as ideias do autor, deturpar ou mudar alguma coisa. Então, na maior parte das vezes, as passagens retiradas do texto que vão aparecer para vocês, eu coloquei entre parênteses a página onde vocês localizam ela. Tentei reproduzir fielmente o que o autor quis falar, né? Então a exposição ela vai, né, tomar a maior parte da aula, né? Então vai ser uma longa exposição em que a gente vai passar pela maior parte do texto, que seria o conjunto do livro inteiro, né? O segundo momento é a apresentação de algumas questões teóricas importantes sobre o texto, né? Então eu vou apresentar primeiro o texto e aí no segundo momento a gente faz essa apresentação de questões teóricas e até mesmo políticas que atravessam o texto de maneira mais esmiuçada, certo? Num terceiro momento a gente vai tentar fazer uma interpretação desse texto pensando a realidade brasileira, inclusive os impactos da pandemia da Covid-19 nesse conjunto. Então esse é o terceiro momento, né? Trazer para a realidade nacional e pensando esse conjunto, né? Que é o racismo, as lutas identitárias, o feminismo e a pandemia da Covid-19, né? Porque a gente não tem como escapar desse tema. E, por fim, o quarto momento, ele vai tratar do serviço social e a sua relação com essas lutas identitárias. Porque, lendo esse texto com atenção, a gente entende um dos principais nós que o serviço social tem enquanto profissão para lidar com essa temática. E aí a ideia é fazer uma apresentação sobre isso. E aí a apresentação, na verdade, é uma exposição, né? Explicar mais ou menos qual que é a minha leitura sobre esse tema, tá bom? Então é isso. Então, como já foi mencionado em outros momentos, né, o texto então principal da aula de hoje é esse aqui, A Armadilha da Identidade. Raça e Classe nos Dias de Hoje, do autor Azad Haider. Ele foi publicado pela editora Veneta. A editora Veneta ela é uma editora independente, ela publica muitos quadrinhos, novelas gráficas, mas ela também tem alguns livros de ciências sociais. Inclusive, eles têm um livro muito bom que eu tenho, que é sobre o movimento integralista, né? Chamado A Revoada dos Galinhas Verdes, se não me engano. Eu ainda não li esse livro, eu li um outro livro sobre o integralismo, que o integralismo é o movimento fascista brasileiro, né? Mas esse da coleção Baderna, A Revoada das Galinhas Verdes, eu não li ainda, mas eu li esse aqui, né? Enfim, tá na disciplina, né? E é um texto muito bom, que foi escrito há pouquíssimo tempo, na verdade um pouco depois da eleição do Trump, em 2016. E o autor vai trazer então uma discussão sobre o que ele vai chamar então de identidade, né? E a maneira como a identidade ela é apropriada no debate político, se convertendo aí numa derivação que é o identitarismo, né? E todos os problemas e dificuldades que esse identitarismo traz para as lutas sociais. Então, né, o autor da obra, né, como eu já mencionei, é o Azad Haider. Ele é um norte-americano, filho de imigrantes paquistaneses. E aí uma breve apresentação dele, né? Haider é um pesquisador e militante político estadunidense que ganhou notoriedade após a publicação do seu brilhante livro, né, em 2018.
O título em inglês é um pouco diferente, né, do que foi publicado no Brasil, mas, de certa maneira, na tradução brasileira se preservou o sentido dele, né? Nessa obra, dentre outras coisas, ele se destaca por discutir a questão das opressões com um rigor ímpar. Longe de defender a crítica igualmente fácil e incorreta de a pauta das identidades teria substituído a pauta mais universal e importante da luta de classes, o autor resgata a tradição da teoria antirracista revolucionária para fazer uma crítica precisa à política identitária, sua lógica de acomodação para com o Estado capitalista, seu individualismo, sua gênese como resultado de derrotas políticas e crises organizativas da esquerda. Então, aí nessa breve apresentação e síntese do texto, a gente começa a entender alguns pontos centrais que vão organizar a obra do autor, né? Então, primeiro, ele não desqualifica o tema da identidade, né? Ele reconhece que nós somos todos perpassados por identidade. O problema que o autor nos apresenta é a maneira como essas identidades, elas historicamente se constituíram dentro desse modo de produção e a maneira como, a partir desse modo de produção, certas lutas identitárias que tinham um verniz ou características mais revolucionárias foram gradativamente perdendo sua potência e sendo assimilada, vamos dizer assim, por um outro projeto, que é o projeto de adequação à ordem burguesa, né? E aí, para tratar dessas experiências revolucionárias, ele vai tratar alguns atores sociais muito importantes, né, para a época. É importante destacar também que essa é uma obra que versa sobre os Estados Unidos, né? E a gente tem que ter claro que a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, a configuração do racismo nesse país e sua história, ela se distingue em diversos aspectos do Brasil. Mas os elementos centrais que o autor traz, eles servem para a gente pensar a nossa realidade. E depois a ideia é a gente fazer um exercício aí de interpretação para a gente pensar a nossa realidade, tá? Isso vai ser no terceiro item dessa aula. Pois bem, o cerne do livro, então, é a distinção entre identidade e política de identidade. Então, percebam que são duas coisas diferentes, com foco na identidade racial. O que Heidegger nos propõe é que devemos rejeitar a identidade como base para pensar a política identitária. Ou, em outras palavras, que não se pode compreender uma ideologia por meio de concepções igualmente ideológicas. Esse trecho que está sendo apresentado agora, ele faz referência ao prefácio do Silvio de Almeida. Silvio de Almeida é um autor que a gente também vai ler na disciplina, né, com o texto Racismo Estrutural, e ele faz o prefácio dessa obra, tá? Então, esses trechos que eu estou apresentando nesse primeiro momento é o prefácio do Silvio de Almeida, são trechos do prefácio. A identidade, então, é fruto de uma história que só pode ser alcançada caso mergulhemos nas relações sociais concretas. Se a identidade é uma ideologia, ela o é no sentido da prática material. A identidade como ideologia existe nas relações concretas e se manifesta na prática de indivíduos assujeitados, tornados negros, brancos, homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, pelo funcionamento das instituições políticas e econômicas, orientadas pela e para a sociabilidade do capitalismo. Então, o que ele está querendo dizer aqui, sucintamente, é que a própria Constituição identitária ela é perpassada por um ordenamento que passa pela organização da nossa sociedade. E essa organização da nossa sociedade, apoiada em instituições com aspectos econômicos, culturais, sociais distintos, elas vão delineando essas identidades. Então, o homem negro ele se torna homem negro nessa sociedade mediante não apenas a sua relação com a branquitude, ou aquilo que a gente considera como homem branco, como também na forma como essas instituições se estruturam e se organizam nesse processo. Não se deve analisar a identidade como se essa fosse exterior às determinações materiais da vida social. Quando isso ocorre, o debate sobre a identidade jamais ultrapassa a si mesmo, incapaz que é de projetar-se nas relações concretas que sustentam as identidades sociais. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Quando a gente analisa certas situações ou certas identidades em si mesmas, sem fazer a mediação com outros processos societários mais amplos, a gente acaba fazendo um exercício fenomênico. Nós analisamos o fenômeno em sua superfície, mas nós não entendemos ou não compreendemos as determinações que organizam ele no âmbito da sociedade, principalmente pensando aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais. Isso é importante, né, trazer, porque embora o serviço social sempre tenha essa preocupação,
a gente não pode simplesmente adotar um tipo de discurso ou um tipo de requisição acerca desse tema, vamos colocar assim, o racismo, sem considerar a maneira como o racismo ele se constitui justamente no nosso solo histórico, sem entender a maneira como o racismo vai configurar e vai definir não apenas a maneira como a sociedade compreende, né, esse sujeito negro, mas também a maneira como as políticas sociais e os serviços destinados à população vai pensar os sujeitos negros nesse processo. Então o serviço social ele é convidado nesse processo a fazer esse tipo de mediação, né? De não adotar, de não assumir o debate sobre a identidade por si só, mas fazendo as mediações necessárias com a sociedade e a luta de classes nesse processo. E aí ele vai trazer, o Almeida, um componente, né? Que ele vai dizer o seguinte: categoria contemporânea da identidade. E aí ele vai ressaltar que o contemporâneo serve para afirmar que a identidade como um elemento a ser levado em conta na organização das lutas políticas emancipatórias e revolucionárias não nasceu como uma armadilha antirrevolucionária. Pelo contrário, já integrava lutas de pessoas comprometidas com a transformação social. E aí ele vai mencionar algumas figuras políticas importantes. E um ator social muito importante que vai ser muito mencionado no texto do Assad é o coletivo Combahee-Hyver. O coletivo Combahee-Hyver foi uma organização negra feminista ativa em Boston de 1974 a 1980. Fundada por Barbara Smith, seu nome é um reconhecimento simbólico pelo heróico ato de Harriet Tubman, que em 1863 libertou 750 escravos perto do rio Combahee, na Carolina do Sul. O coletivo foi instrumental em destacar que o movimento feminista branco não estava se dirigindo às suas necessidades específicas. É talvez mais conhecido por desenvolver a declaração do coletivo Combahee-Hyver, um documento fundamental na história do feminismo negro contemporâneo e do desenvolvimento dos conceitos de identidade usado entre os organizadores políticos e teóricos sociais. O coletivo Combahee-Hyver, formado por militantes socialistas negras e lésbicas que denunciaram no texto a Black Feminist Statement como o socialismo revolucionário tinha no racismo e no sexismo presentes na própria esquerda um obstáculo a ser superado. Esse coletivo exigia que as esquerdas assumissem uma postura coerente com o materialismo histórico. Então, aqui uma imagem, e aí nessa imagem a gente pode ler o seguinte: o que estamos, né, que é a declaração de Barbara Smith, né, que é uma das participantes desse coletivo. O que estávamos dizendo é que temos direito como pessoas que não são apenas mulheres, que não são unicamente negras, que não são apenas lésbicas, que não são apenas da classe trabalhadora ou trabalhadoras, que somos pessoas que incorporam todas essas identidades e que temos direito de constituir e definir a teoria e prática políticas baseadas nessa realidade. Isso é o que quisemos dizer com política identitária. Não estávamos dizendo que não ligávamos para ninguém que não fosse exatamente como nós. E esse já é um dos aspectos ou um dos pontos que vão nos apresentando, nos explicando o problema que o identitarismo hoje coloca a essas lutas sociais contemporâneas. Compreender o identitarismo de maneira ensimesmada e isolado, sem a relação com outros movimentos ou outros processos que lutam germinalmente contra essa sociedade capitalista, né? E contra os reflexos e efeitos dessa sociedade capitalista. A identidade não é a armadilha em si. A armadilha antirrevolucionária apresenta-se quando a política se reduz à afirmação de identidades específicas. Em termos políticos, a política identitária acaba tendo como efeito a reafirmação da subjetividade colonial, e não uma mudança estrutural efetiva. E aí o Almeida, né? A gente citando o Almeida aqui. Ora, um negro é um negro por causa do racismo, e não porque sua negritude não é valorizada ou reconhecida. Da mesma forma, um branco também é um branco por causa do racismo, e não devido à sua brancura. E não há racismo sem estruturas políticas e econômicas que sustentam um processo contínuo de transformação de indivíduos em negros e brancos. Da mesma forma que não existem negros essenciais, que sejam legítimos herdeiros de realezas africanas perdidas no tempo, não existem brancos, mesmo entre aqueles que se achem risivelmente nobres ou genuínos, que não sejam resultantes de uma construção muito paciente e cuidadosa da modernidade, como ensina Atilimambe. O Atilimambe, nesse texto aqui sobre necropolítica, ele vai trazer uma interpretação muito provocativa, né, do que o Michel Foucault chamou de biopolítica. E o Atilimambe ele vai trazendo essa compreensão acerca da identidade
por meio da forma como socialmente e historicamente ela é construída. Sem esses elementos, as identidades elas são vazias de sentido, elas são apenas superfície, né, sem nada por dentro. E é esse tipo de atenção que o Almeida está pedindo nesse momento. Então, quando ele fala que, olha, da mesma forma que não existe esse sujeito herdeiro da realeza africana puro, também não existe esse branco que se considera europeu. E aí o Silvio de Almeida até utiliza o termo risível, né? Porque a gente sabe o quão ridículo é toda essa racionalidade acerca da ideia do sul ou da branquitude. E aí ele coloca essa questão central, que é um processo, vamos chamar de dialético, né? Não existe racismo sem branquitude, né? O branco ele se constitui branco à medida em que ele se coloca em relação com o sujeito negro nesse processo, né? Então esse racismo ele é o que constitui e explica também o que é a branquitude. Tratar o racismo como resultado de uma vaga e abstrata ideia de supremacia branca, sem explicar os termos com que isso é viabilizado política e economicamente, apenas comprova o quanto de confusão a versão contemporânea das políticas é, portanto, contra o próprio processo político e econômico de constituição de subjetividades que se deve lutar, e por isso é fundamental que as identidades sejam consideradas como um dado analítico e como um elemento concreto de organização estratégica e ou tática da política, sem o que não há revolução e mesmo reforma possível. Por isso, tomar a identidade como centro da política é o mesmo que tentar acabar com o capitalismo comprando todas as mercadorias existentes, até que não sobre mais nenhuma. A política identitária, sem um horizonte de transformação do próprio maquinário social, que produz as identidades sociais, gera uma camisa de força que faz com que o sujeito negro, mulher, LGBT possa ser no máximo uma versão melhorada e menos sofrida daquilo que o mundo historicamente lhe reserva. A eficiência da armadilha identitária está no seu duplo funcionamento, que serve tanto à direita quanto à esquerda antirrevolucionária. Em relação à direita, o uso da política identitária e da insistência subjetivista é algo tradicional e faz parte do individualismo metodológico que é a marca do liberalismo e do neoliberalismo. Clamar por uma identidade branca ou ostentar uma identidade nacional contra não brancos e imigrantes é um clássico da direita, especialmente em tempos de crise do capitalismo, que, de liberal e universalista, rapidamente pode virar a chave para o fascismo. Mas uma identidade negra desconectada das estruturas sociais também pode ser conservadora ou reacionária, e servir aos propósitos de reprodução do capitalismo, que historicamente tem se mostrado capaz de metabolizar o racismo e transformá-lo em aspirações de consumo e poder. Ao fim e ao cabo, a política identitária, especialmente em tempos neoliberais, é um fator importante para que a divisão social e a atomização que marcam o capitalismo continuem a acontecer. Nesses dois slides que a gente viu, né, esse aqui que fala da ideia da supremacia branca, pensando o racismo como resultado dessa supremacia branca, meramente dessa forma, né, e colocando a questão de que as lutas identitárias, sem estarem vinculadas a um horizonte mais amplo e radical, elas são uma camisa de força que apenas tentam adequar e sujeitar o sujeito a uma condição mais palatável, né? Ou seja, ela não vai ao cerne da questão. E ao mesmo tempo também, quando ele vai trazer aqui a armadilha identitária, né? O Almeida vai identificar, por um lado, a direita com seu discurso nacionalista, contrário a imigrantes, por exemplo, né? Que faz com que a gente sempre tenha essa relação muito próxima entre liberalismo, crise e fascismo, que é o que a gente vê hoje em dia, e ao mesmo tempo também colocando que, olha, mais uma identidade negra que também não esteja atenta a esse horizonte radical de luta e rompimento com essa ordem, ela tende sim a essa reprodução. Saad Haider ele vai apresentando isso ao longo do texto, a maneira como alguns sujeitos, embora negros, embora pertencentes, né, a essa raça, como é delimitado aí pelos estudos ou pela sociedade, eles acabam se incorporando a esse status quo, a essas práticas mais conservadoras, colocando como elemento central o consumo. E aí entra uma questão central, que também não é muito distante do debate do serviço social, que é a própria relação com o neoliberalismo. Então, o neoliberalismo, enquanto um tipo de racionalidade que vai tratar os sujeitos, né, os indivíduos, não como uma classe, não como um coletivo, mas como empresas, pessoas-empresas, por via do empreendedorismo, por via da autonomia, da liberdade enquanto um valor intransigente. Esse é um dos elementos e um dos pontos que vai nos explicar ou que vai começar a esclarecer por que alguns temas são tão delicados e precisam ser trabalhados e discutidos dentro da ordem capitalista de maneira muito cuidadosa.
principalmente quando a gente pensa nos processos diversos de apropriação das lutas sociais, que não são apenas as lutas antirracistas, mas são também lutas ligadas ao feminismo, ligadas às lutas LGBT, às lutas indígenas. Isso interessa a nossa disciplina. E aí o neoliberalismo, ele é muito tenaz e ele é útil a isso, mas não apenas o neoliberalismo. Então, numa sociedade não é pensado qualquer possibilidade coletiva de ação, e aí Margaret Thatcher já dizia isso, a sociedade não existe, o que existe são indivíduos, a gente começa a entender por que se torna tão difícil pensar em um horizonte político que exige uma ação coletiva para a superação desse quadro. E aí o Silvio de Almeida ele então interroga: e como o identitarismo paralisa a esquerda? Aí ele vai falar, olha, tornando-se refém da política identitária, o que pode acontecer de dois modos: quando a esquerda só fala de identidade ou quando se recusa a falar de identidade. E aí a questão que o Silvio coloca é assim, nenhum e nem outro. A gente não pode se recusar a debater, né, a identidade, de entender ela, mas a gente também ao mesmo tempo não pode se restringir a esse debate. Neoliberalismo de esquerda, e aí esse é um ponto interessante. Conceder direitos evidencia a plasticidade de um sistema que precisa ser reformável para continuar se reproduzindo. Quando o único objetivo da esquerda é o reforço da subjetividade, especialmente de sua forma mais bem acabada, a subjetividade jurídica, as formas sociais do capitalismo, mercadoria, dinheiro, Estado, que estão conectados com a forma jurídica, serão preservadas. Exemplo do movimento por direitos civis enquanto movimento anticapitalista. Vamos lá. O que é interessante para a gente pensar aqui, então? Esse neoliberalismo de esquerda que ele está trazendo tem muito a ver com um conjunto de debates e de discursos no interior do próprio serviço social. Então o que ele está dizendo é o seguinte: olha, a gente, no que a gente chama de arenas de lutas sociais, nós incorporamos certos temas, nós levamos isso para uma arena mais ampla de debate e disputa, e alguns direitos são então conquistados, e esses direitos são pensados para esses segmentos aqui pensando até o termo que a nossa disciplina tem no título, né? A questão é que isso, na leitura do Almeida e do Azad, resulta justamente numa espécie de aperfeiçoamento desse sistema, porque para o modo de produção capitalista, né, para a sociedade burguesa, não é um problema conceder alguns direitos, eventualmente, se isso vai assegurar certa estabilidade e possibilidade de continuidade da exploração. Que ele coloca o seguinte: essa forma subjetiva da identidade que se torna cada vez mais bem acabada juridicamente, ou seja, as lutas relacionadas aos direitos LGBT, por exemplo, né, que tem um conjunto de conquistas e avanços ao longo dos últimos anos, todos eles se dão dentro da ordem burguesa. E essa ordem burguesa ela coloca certos imperativos para que se conceda ou para que se reconheça essa forma jurídica, né? Então é isso que ele está colocando. E aí, por que o exemplo dos direitos civis? Os direitos civis nos Estados Unidos, no que se refere à luta antirracista, para o reconhecimento dos negros e dos seus direitos, para romper com o segregacionismo que existia, ele se constituiu durante muito tempo enquanto uma luta revolucionária. A questão é que gradativamente o discurso foi sendo incorporado pela ordem, até que se chegou à possibilidade, e aí o Assad vai trazer isso, o autor, de que sujeitos negros pudessem ocupar locais de autoridade e de poder, né, de maneira impensável, até pouquíssimo tempo atrás, né? Então ele vai citar exemplos como o Barack Obama, né? O Barack Obama, enquanto presidente, foi tão violento quanto seus antecessores com a população negra norte-americana, enquanto presidente, enquanto chefe máximo, mas ele era um sujeito negro. Da mesma forma que quando se fala sobre a necessidade ou a importância das mulheres estarem no poder. As mulheres elas já estão no poder há algum tempo, né? A primeira presidenta da história foi a presidenta da Islândia, se eu não me engano. Mas antes dela, nós tivemos a Margaret Thatcher como primeira-ministra do Reino Unido. E a Margaret Thatcher ela foi a precursora do desmonte de todo o movimento trabalhista, da classe trabalhadora organizada, né, classe operária, na Inglaterra.
Então, essa é a questão que o Almeida vai trazendo aqui, né, de maneira cuidadosa. Né? Não é sobre a identidade do sujeito que está numa posição de poder, por exemplo. Né? Seja ele negro, seja ele mulher, mas sim a racionalidade, a posição política, a leitura de mundo que ele tem. Posição política que ele tem. A compreensão de mundo, a maneira como ele compreende essa ordem societária e o que precisa ser feito. Esquerda anti-identidade. O anti-identitarismo está no discurso de uma esquerda que se diz tradicional, raiz, e considera que a identidade e as questões a ela relacionadas são desviantes do plano puramente econômico. Tratar da identidade só serve para dividir a classe trabalhadora, costumam afirmar. Uma classe trabalhadora coesa, indivisa e sem contradições só existe em abstrações mentais. A esquerda tradicional e classista é igualmente identitarista e portanto, antirrevolucionária. Sua marca é a incapacidade de se conectar com o cotidiano de sofrimento, humilhação e privação de trabalhadores e trabalhadoras que não estão na universidade, que não participam de rodas de conversa e que sequer sabem falar direito a língua de seus patrões. Então, essa é uma cutucada que o Silvio de Almeida dá também, né? Para um tipo de esquerda que não apenas recusa o debate, né? E aí esse é um dos problemas que o Silvio de Almeida nos traz. A esquerda ela não deve só falar sobre identidade, mas ela deve falar de alguma forma. E a gente tem um tipo de esquerda que se recusa, né? Que vai desqualificar completamente esse debate. E aí ele vai estar colocando que, olha, é um lugar confortável desses agentes, né? Em sua maior parte eles estão nas universidades e eles não entram em contato ou não conhecem a realidade dos trabalhadores. Né? E aí pensar que existe uma classe trabalhadora coesa, unívoca, dentro do quadro que a gente vive hoje é muito... ou é muita ingenuidade ou é muito cinismo. Porque a gente sabe que não apenas há gradações nas relações trabalhistas, como também a maneira como essa classe ela vai se organizar, ela se dá hoje de formas muito distintas, né? E é muito mais no sentido, pensando a organização, num processo de atomização mesmo, né? Enquanto efeito direto do que a gente pode chamar de uma racionalidade neoliberal, dessa ideia do sujeito empresa. E aí, o que o Almeida então vai dizer para concluir a contribuição dele no prefácio? Ele vai dizer o seguinte: há uma esquerda identitária e uma esquerda anti-identitária. Há também uma direita identitária, pelo direito de ser branco, América para os americanos, Brasil acima de todos, Deus acima de todos, ou enfim, acho que é alguma coisa assim. Né? Brasil acima de tudo, com exceção dos Estados Unidos, e Deus acima de todos. Mas há uma direita anti-identitária liberal, iluminista e universalista. O que isso nos revela? Em primeiro lugar, que tanto parte da esquerda como da direita têm em comum o fato de tratarem a identidade fora das relações sociais concretas, com base em seus respectivos substratos ideológicos. E, em segundo lugar, que a etapa neoliberal do capitalismo mantém a direita e a esquerda sob controle. Já os termos das disputas e dos projetos políticos não comprometem a reprodução das formas sociais do capitalismo. O identitarismo é uma das formas assumidas pela ideologia neoliberal que cultua o hiperindividualismo, o empreendedorismo, as metas, e que, ao mesmo tempo, justifica a destruição do valor da solidariedade e dos mecanismos estatais de proteção social. O problema da identidade é um problema político urgente, ligado à lógica de reprodução social do capitalismo. Por isso deve ser tratado de modo crítico, a fim de que possamos lidar com uma realidade contraditória. Essa realidade contraditória nos leva a pensar que, sim, representatividade é importante para pessoas negras. Ter o direito subjetivo de exigir o reconhecimento estatal de nossa identidade é muito irrelevante. Ter garantido o direito de estudar, de trabalhar, de não ser morto pela polícia por ser um suspeito padrão é algo pelo que devemos lutar. E são coisas possíveis porque muitos de nossos ancestrais tiveram seu sangue derramado. Mas, ao mesmo tempo, é necessário assumir que as identidades, inclusive a raça, são socialmente construídas. Em um sentido revolucionário, a afirmação da raça é feita apenas para que um dia seja possível superá-la. Em síntese, né, quando Almeida diz que a gente não pode, enquanto esquerda, né, falar só sobre identidade, é porque a gente precisa sempre ter esse horizonte revolucionário, de uma radicalidade. E ao mesmo tempo que a gente precisa falar de identidade, de identidade pensando a raça, para que a gente possa justamente superar a ideia de raça à medida em que isso é uma construção social e que biologicamente falando, por exemplo, não faz quase nenhum sentido. Bom, e aí a gente entra então na introdução da obra do Assad Haider, aliás. Então, na introdução da obra, o autor ele
começa se apresentando como alguém que nunca se sentiu pertencendo a um lugar, e o quanto isso afetou na própria constituição da sua identidade. Enquanto filho de imigrantes paquistaneses, ele vivia nos Estados Unidos e era muito diferente, né, no fenótipo, na própria constituição física, comparado às outras crianças. Ao mesmo tempo, quando ele ia para o Paquistão ver a família, ele tinha um sotaque diferente dos seus primos, né? E ele fala um pouco sobre isso, né, sobre como foi crescer entre essas duas realidades. Por outro lado, ele vai colocar um evento traumático para ele, que foi o atentado de 11 de setembro, né? A partir do atentado de 11 de setembro, ele percebeu uma mudança na maneira como ele era tratado pelas pessoas, que a partir desse momento há uma espécie de destruição do que ele chamava de uma tolerância liberal, para o que ele passa a viver ou experimentar enquanto uma hostilidade franca e aberta contra ele, né? E aí ele fala sobre as diferentes experiências em aeroportos, a maneira como as pessoas o veem, né, nos Estados Unidos, embora ele seja cidadão norte-americano. E aí isso serve justamente para ele começar a problematizar, né, a ideia do quanto a identidade, para um homem como ele, imigrante, é algo bastante... é algo pouco fixo, embora as pessoas assumam isso de maneira muito incisiva, na forma ou no trato com os outros. E aí quando ele entra no capítulo 1, que é a política identitária, o nome do capítulo, ele vai falar, começa, né, falando sobre o coletivo Combahee-River, né, que em seu manifesto A Black Feminist Statement argumentava que o socialismo revolucionário havia sido minado pelo racismo e sexismo na esquerda. E aí um trecho desse manifesto. Somos socialistas porque acreditamos que o trabalho deve ser organizado para o bem coletivo daqueles que fazem o trabalho e criam os produtos, e não para o lucro dos patrões. Os recursos materiais devem ser igualmente distribuídos entre aqueles que criam esses recursos. Porém, não estamos convencidos de que uma revolução socialista, que não seja também uma revolução feminista e antirracista, garantirá nossa liberdade. Isso aí é bem interessante porque aparece a ideia da titularidade da opressão, né? Então, a ideia de que basta você superar um modo de produção e reorganizar a maneira como a propriedade dos bens se dá, isso alteraria a sociedade. Olha, na verdade, há questões vinculadas a essas opressões que o movimento do Combahee-River trazia, que não necessariamente, você só mudaria a titularidade da opressão, mas ela continuaria. E é mediante esse quadro onde essas mulheres elas não se sentiam em condições, né, de debater no sentido do espaço que era proporcionado a elas por essa esquerda norte-americana, que elas vão fundar esse coletivo também. E a declaração que elas apresentaram com esse manifesto demonstra, né, a existência entre os sistemas de opressão e a ligação, né, entre esses sistemas de opressão e a necessidade de articular a situação real de classe de pessoas que não são meramente trabalhadores sem raça e sem sexo, né? Então, a gente precisa discutir, compreender e desmontar, né, esses sistemas de opressão, ao mesmo tempo que a gente precisa, quando debate sobre ou pensa a classe trabalhadora, entender que ela é constituída por elementos vinculados a sexo, a raça, entre outros elementos, né, que são apresentados, que são construídos socialmente. Foi o ato de colocarem suas experiências no centro da análise que permitiu a constituição então de uma política mais radical, pensando esse manifesto e esse movimento. Esse foco em nossa própria opressão está incorporado ao conceito de política identitária. Acreditamos que a política mais profunda e potencialmente mais radical vem diretamente da nossa própria identidade, em vez de agir para acabar com a opressão exercida pelo outro. Isso não significava, todavia, uma redução da política à identidade. E aí esse é um ponto importante que as autoras, as mulheres, aliás, que estavam à frente desse movimento colocam, né? O que estávamos dizendo é que temos direito como pessoas que não são apenas mulheres, que não são unicamente negras, que não são apenas lésbicas, que não são apenas da classe trabalhadora ou trabalhadoras, que somos pessoas que incorporam todas essas identidades e que temos o direito de construir e definir a teoria, definir a teoria e prática políticas baseadas nessa realidade. Isso que quisemos dizer com política identitária. Não estávamos dizendo que não ligávamos para quem não fosse exatamente como nós. Isso é interessante de trazer,
porque já estava presente dentro do movimento e dentro das suas ações concretas uma relação muito próxima com outros movimentos também de crítica, que faziam uma crítica radical ao modo de produção. Então não se tratava de um movimento isolado nesse sentido, né? Ele fazia ele tinha essas relações com esses outros movimentos, com essas outras iniciativas. Todavia, o que começou como uma promessa de superar limitações do socialismo, de modo a construir uma política socialista mais rica, mais diversa e inclusiva, terminou sendo aproveitado por aqueles com uma política diametralmente oposta à do coletivo. E aí o autor traz, enquanto exemplo atual, da maneira como o debate identitário ele é utilizado, né, para uma cisão ou para enfraquecer outros segmentos da própria esquerda, o exemplo da Hillary Clinton em sua campanha presidencial em 2016, em que ela adotou supostamente o debate ou o discurso da interseccionalidade, fazendo críticas também ao privilégio, e para isso ela compôs um tipo de crítica à chapa do Bernie Sanders, que era um outro candidato que poderia ter se candidatado, né, à presidência, e ela utilizou do discurso da interseccionalidade, das lutas identitárias, para enfraquecer o Bernie Sanders, né? E aí o que é interessante pensar? Hillary Clinton, ela tem uma declaração muito polêmica, se não me engano, da década de 80, em que ela compara os jovens negros a selvagens, né? E aí isso veio à tona também nesse período, né? Então, olha, você na década de 80 falou isso sobre os jovens negros e agora você utiliza desse discurso da interseccionalidade, da inclusão para conseguir angariar votos, né? Então, o que a gente pode tirar disso, né? Pensando esse exemplo da Hillary Clinton e pensando a proposta desse coletivo negro feminista da década de 70. A luta radical, ela estava posta. O entendimento de que essas mulheres, elas se constituíam para além de certas identidades, né, identidades que se confluíam, era algo intransponível para elas, ao mesmo tempo em que elas não abriam mão de uma crítica radical ao modo de produção, né? Então essa era a questão central. Você não discutia a identidade para conseguir ou para buscar uma adequação a esse modo de produção, para que você pudesse ser legalmente reconhecido, né? E assim se asseguram condições mais salutares de vida. A questão era o rompimento com esse modo de produção, né? E uma crítica necessária a essa esquerda anti-identitária que não reconhecia essas questões e que se portava, se colocava de maneira machista, de maneira elitista. E aí a gente entra um pouquinho no que a gente pode chamar aí de uma relação entre o liberalismo com a própria ideia ou com a produção de identidades. Identidades são formadas dentro das formações políticas contemporâneas em relação a certos requisitos do Estado liberal. No discurso político liberal, as relações de poder são reduzidas à lei, mas como Michel Foucault mostrou, elas são na verdade produzidas e exercidas em uma gama de práticas sociais. A divisão do trabalho na fábrica, a organização espacial da sala de aula e, é claro, os procedimentos disciplinares da prisão. Nessas instituições, coletividades de pessoas são separadas em indivíduos, que são subordinados a um poder dominante, mas essa individualização também os constitui como sujeitos políticos. A unidade política básica do liberalismo, afinal, é o indivíduo. Nesse quadro, Butler argumenta que a afirmação de direitos e a reivindicação de benefícios só pode ser feita com base numa identidade singular lesada. Então, o que a Butler está dizendo, e o que a gente pode colher aí do Michel Foucault, pensando, né, o liberalismo que organiza e que requisita a constituição dessas identidades no que se refere à individualidade, ela vai dizer que essa relação desse sujeito, pensando a identidade, ela sempre se dá numa relação de débito, né? Em que ele é lesado de alguma forma por questões históricas, sociais, econômicas, e que por isso ele busca uma compensação na figura desse Estado liberal. E esse processo muitas vezes não se dá com as mediações históricas, sociais, econômicas necessárias para que se possa romper justamente essa luta identitária que se encerra em si mesma. E aqui então a gente tem um trecho que vai trazer uma longa explanação importante sobre a relação entre sujeito e identidade, a partir do que a Butler aponta.
Butler então aponta que a palavra sujeito tem um duplo sentido, peculiar. Ela significa ter capacitação de ação, ser capaz de exercer poder, mas também ser subordinado sob controle de um poder externo. A política no liberalismo se caracteriza por nos tornarmos sujeitos que participam na política através da sujeição ao poder. Ou seja, no liberalismo, nós participamos do processo político quando nos submetemos ao poder, e esse poder ele se refere justamente a essa instância do Estado liberal. Portanto, Butler sugere que o que chamamos de política identitária é produzida por um Estado que só pode dar reconhecimento e direitos a sujeitos totalizados pela particularidade que constitui seu status de demandante. Podemos reclamar que somos, de algum modo, lesados com base em nossa identidade, como se apresentássemos uma queixa num tribunal, podemos demandar então reconhecimento do Estado com base nisso. E uma vez que são a condição da política liberal, as identidades se tornam cada vez mais totalizante e reducionista. Nossa capacidade de ação política através da identidade é exatamente o que nos prende ao Estado, o que assegura nossa contínua sujeição. Então, como Butler afirma, a tarefa urgente é propor formas de recusar o tipo de individualidade correspondente ao aparato disciplinar do Estado moderno. É assim, quanto mais essas identidades elas se constituem de maneira ensimesmada e pleiteiam um tipo de direito num refinamento jurídico na sua relação com o Estado e com a sociedade, nós nos tornamos cada vez mais atomizados no processo de lutas e pensando numa coletividade mais ampla. É isso que a Butler está colocando. O sujeito, então, nesse processo da sua relação com esse Estado liberal, sempre se coloca numa relação de débito em que ele exige algo que se refere a uma injustiça, a uma falta, né? E o Estado atende a isso ou não, mediante a pressão ou a correlação de forças que temos no Estado. Mas essa luta ela é problemática à medida em que ela se encerra em si mesma, à medida em que ela não tem um horizonte de rompimento com esse Estado que chancela esse direito no processo. Quando saímos da narrativa dominante, enganosa e redutora, torna-se claro que o movimento pelos direitos civis era, na verdade, o equivalente mais próximo nos Estados Unidos dos movimentos operários de massa na Europa pós-guerra. Mas o desenvolvimento desse tipo de movimento foi bloqueado nos Estados Unidos. E como veremos, muitos militantes chegaram à conclusão de que o obstáculo fundamental ao seu desenvolvimento era a supremacia branca. Então, isso aqui é interessante porque há sempre essa questão acerca da constituição da classe trabalhadora. Então, a maneira como a classe trabalhadora ela vai se constituir na Europa, ela não é a mesma como nos Estados Unidos da América e tão menos como no Brasil. Então, quando a gente fala sobre luta de classes, classe trabalhadora, a gente precisa sempre estar atento a uma leitura rigorosa sobre como essa classe trabalhadora ela vai se constituir, né? E o que o Assad ele vai dizer é o seguinte, olha, pensando a maneira como a luta de classes se deu na Europa, em virtude da Revolução Industrial, por exemplo, né, na maneira como os feudos foram sendo esvaziados e o processo de urbanização e ascendência da indústria nos países da Europa foi constituindo essa classe, né, que chega até a Revolução Francesa e que vai se constituindo em relação com a burguesia. A maneira como essa classe vai se constituir, então, né, nessa luta, não é a mesma como vai se constituir nos Estados Unidos e tão menos no Brasil. E aí, no caso dos Estados Unidos, ele vai dizer o seguinte, a luta pelos direitos civis, pensando então que os Estados Unidos, enquanto país, tiveram sua força de trabalho principal ao longo da sua formação no trabalho escravo, então ele vai dizer o seguinte, olha, a luta pelos direitos civis foi o mais próximo que nós tivemos de um movimento de massa amplo, pensando a classe trabalhadora, né? E gradativamente isso foi se perdendo, justamente pelas estratégias da burguesia norte-americana, que aí são diversas, a gente vai falar de algumas delas aqui na aula, né? Contudo, o que torna um movimento anticapitalista não é necessariamente o tema de mobilização. O mais importante é saber se ele é capaz de atrair um amplo espectro de massas e de possibilitar sua auto-organização, buscando construir uma sociedade na qual as pessoas se governam e controlam suas próprias vidas. Possibilidade essa que é fundamentalmente impedida pelo capitalismo. Portanto, a luta pela liberdade dos negros foi a que mais se aproximou de um movimento socialista nos Estados Unidos. Os movimentos pela autodeterminação dos negros eram lutas de independência,
que representavam a automobilização e auto-organização das massas, estando assim nas vanguardas de qualquer projeto socialista. O nacionalismo reacionário apresentou uma ideologia de identidade racial, mas era baseado também em um fenômeno material. A desegregação tornou possível a empresários e políticos negros entrarem na estrutura de poder americana numa escala que não havia sido possível anteriormente, e essas elites foram capazes de usar a solidariedade racial como meio de encobrir suas posições de classe. Se eles disserem representar uma comunidade racial unitária com um interesse unificado, poderia suprimir as demandas dos trabalhadores negros, cujos interesses eram, na realidade, totalmente diferentes dos deles. Então você vê que no próprio desenho societário você tem a absorção de sujeitos, né, negros nesse processo e que não necessariamente vão atender ou vão responder aos interesses mais radicais da população negra nas suas requisições enquanto grupo revolucionário. Né? Na verdade, o que vai se fazer é uma adequação, né? Uma espécie de mediação entre as necessidades deles e a necessidade de reprodução desse modo de produção. E aí a gente tem então o Partido dos Panteras Negras, também como exemplo. Duas preocupações então que atravessavam a organização dos Panteras Negras. Primeiro, reconhecer que os negros foram oprimidos numa base especificamente racial e que, portanto, tinham que se organizar de forma autônoma. E segundo, falar de racismo sem falar de capitalismo é esconder o que é necessário para que o povo tenha de fato o poder em suas mãos. E aqui então uma figura, né? O Partido dos Panteras Negras é um grupo nacionalista revolucionário e enxergamos uma grande contradição entre o capitalismo nesse país e nossos interesses. Percebemos que esse país se tornou muito rico através da escravidão e que a escravidão é o capitalismo ao extremo. Temos dois males a combater, o capitalismo e o racismo. Devemos destruir tanto o racismo quanto o capitalismo. Ao longo de várias décadas, o legado dos movimentos antirracistas foi canalizado para o progresso de indivíduos como Barack Obama e Bill Cosby, que iriam liderar o ataque contra movimentos sociais e comunidades marginalizados. Conforme Kenga e Amantha Taylor então chama a atenção para esse fenômeno. A transformação mais significativa na vida dos negros nos últimos 50 anos foi o surgimento de uma elite negra, fortalecida pela classe política negra, que tem sido responsável por administrar cortes e impor orçamentos escassos nas costas dos eleitores negros. Sempre houve uma diferença de classes entre os afro-americanos, mas essa é a primeira vez que essas diferenças de classe se expressam na forma de uma minoria de negros que possuem autoridade e poder político significativo sobre a maioria dos negros. Isso levanta questões cruciais sobre o papel da elite negra na contínua luta pela liberdade e sobre qual lado ela está. Não se trata de um exagero. Quando uma prefeita negra governando uma cidade em grande parte negra apoia a mobilização de uma unidade militar liderada por uma mulher negra para suprimir uma rebelião negra, estamos num novo contexto da luta pela liberdade dos negros. E aí sobre a noção de política identitária. Hoje em dia, com frequência, os pensadores e militantes da esquerda radical ficam relutantes em criticar até mesmo a mais elitista das expressões da ideologia racial, por receio de que pareçam estar deslegitimando qualquer movimento contra o racismo e o sexismo. Outros corajosamente tentam estabelecer uma gradação de políticas identitárias, como se houvesse uma dose mínima efetiva e os problemas surgissem apenas quando levadas ao extremo. Mas essa lógica de gradação possivelmente não pode explicar a emergência de possíveis políticas fundamentalmente opostas e antagônicas. A política de base revolucionária do coletivo Combaheimer versus a política de classe dominante da elite do Partido Democrata. Então o que ele está querendo dizer aqui? Né? Primeiro, a maneira como isso tem gerado certos problemas na maneira como a gente tenta construir um tipo de discurso sobre esse tema. Né? Então, por exemplo, você não desenvolveu ainda os referenciais, por exemplo, para que você se sinta à vontade o suficiente para discutir sobre identidade. Né? Inclusive a ideia é que essa disciplina, né, forneça elementos, subsídios para que vocês, enquanto assistentes sociais, possam debater sobre essas políticas públicas e sociais e sobre a sociedade como um todo, né, pensando esses marcos identitários de maneira radical. Não há outra forma de pensar isso, né? Ao mesmo tempo, a gente tem alguns elementos, né, que aparecem aí, como por exemplo as gradações em torno das opressões. Então a gente faz um checklist, né, de quais são as maiores opressões nesse processo, por exemplo. Né? E ao mesmo tempo, um outro elemento que o Assad vai colocar, o autor, é o seguinte: olha, é completamente incompatível
o que você tem no manifesto do Komba-River, né, o movimento negro feminista, com o que o Partido Democrata traz, embora ambos tratem aí sobre a identidade. Então, o que esse parágrafo nos aponta, e que é um elemento importante, é o seguinte: você pode falar de diferentes formas sobre as identidades. Você tem que buscar sempre nesse processo identificar de que lugar está partindo esse discurso. Se de um lugar, né, radical, revolucionário, que faz uma crítica central a esse modo de produção, ou se é um local de crítica que você oferta, ou do qual você parte, mais próximo do que o Assad vai chamar aí do Partido Democrata, né? Que a gente usou agora há pouco o exemplo da Hillary Clinton em sua campanha presidencial, ou mesmo o Barack Obama enquanto presidente negro, que adensou políticas de extermínio contra a população negra e contra países, né, em conflitos bélicos. É a nebulosidade da nossa categoria contemporânea da identidade que obscureceu os limites. O que temos chamado de política identitária é parcialmente dependente da perda de uma crítica do capitalismo e dos valores culturais e econômicos burgueses. Quando reivindicações identitárias são feitas sem estarem fundamentadas numa crítica do capitalismo, as políticas identitárias de raça, sexualidade e gênero aparecerão não como um complemento da política de classe, não como uma expansão das categorias de esquerda, de opressão e emancipação, não como uma ampliação enriquecedora de formulações progressistas sobre poder e pessoas, embora também sejam isso tudo, mas como vinculadas a uma ideia de justiça que reinscreve um ideal burguês como sua medida. Esse parágrafo, ele resume a questão central que atravessa todo o texto do nosso autor. Decodificando as demandas que vêm de grupos marginalizados ou subordinados como política identitária, a identidade branca masculina é consagrada como status de neutra, de geral e universal. Sabemos que isso não é verdade. De fato, é uma política identitária branca, um nacionalismo branco, porém, quando as reivindicações identitárias perdem sua base em movimentos de massa, o ideal masculinista burguês se apresenta para preencher esse vazio. Esse ideal significa oportunidade vocacional e educacional, mobilidade ascendente, proteção relativa contra a violência arbitrária e recompensa proporcional ao esforço. Se esse ideal não for questionado, negros, junto com outros grupos oprimidos, não têm escolha a não ser articular suas demandas políticas em termos de inclusão no ideal burguês masculinista. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: você tem um gabarito, ou você tem um conjunto de elementos que apontam o que são o elemento central do que se busca nessas lutas, né, nessas reivindicações. E, basicamente, todos esses valores ou todas essas lutas, elas são associadas ao indivíduo homem burguês branco. E aí o que ocorre justamente dentro desses movimentos ou dentro desses processos é uma espécie de adequação a essa, né? Então, se você não se adequa a isso, você dificilmente vai conseguir usufruir, né, do que ele está colocando aqui como oportunidade vocacional e educacional, mobilidade ascendente, proteção relativa contra a violência arbitrária e recompensa proporcional ao esforço. Mas esses são alguns pontos também que podem ser discutidos, né, e melhor debatidos na aula, né? O que a gente tem que entender é que quando ele está colocando essa questão sobre o homem branco, ele está querendo dizer o seguinte: olha, há uma tendência da gente não pensar ou de acreditar que o branco, nesse processo, o homem branco, ele não precisa pensar sobre raça, porque ela é a raça da qual todas as outras se reportam para serem pensadas ou compreendidas, né? E esse é um problema que o Assad vai colocar em xeque, né? Olha, não é exatamente por aí. A raça branca, ela precisa e ela é problematizada, mas de outras formas. E aí, sobre a representatividade. Trata-se de uma tentativa de lidar com a realidade contraditória, confronto que não podemos evitar. Na sua forma ideológica contemporânea, diferentemente da sua forma inicial como teorização da prática política revolucionária, a política identitária é um método individualista. Ela é baseada na demanda individual por reconhecimento e toma essa identidade individual como ponto de partida. Ela assume essa identidade como dada e esconde o fato de que todas as identidades são construídas socialmente, e porque todos nós temos necessariamente uma identidade, que é diferente da de todos os outros. Ela enfraquece a possibilidade de auto-organização coletiva. O paradigma da identidade reduz a política a quem você é e como
a quem você é como indivíduo e a ganhar reconhecimento como indivíduo, em vez de ser baseado no seu pertencimento a uma coletividade e na luta coletiva contra uma estrutura social opressora. Como resultado, a política identitária paradoxalmente acaba reforçando as próprias normas que se propõe a criticar. E aí nós temos então o capítulo 2 da obra, né, em que ele chamado Contradição entre as Pessoas, em que o autor ele vai falar sobre algumas experiências que ele vivenciou, né? Ele vai começar apresentando um pouquinho sobre os movimentos Occupy e Black Lives Matter. Depois ele vai fazer uma análise sobre uma situação concreta vivenciada pelo autor na universidade, né? Em síntese, houve um momento na universidade onde ele é professor em que houve o aumento exponencial das mensalidades, né? E aí houve um movimento por parte dos estudantes para se mobilizarem contra esse aumento, afirmando que isso impactava diretamente nas condições de permanência de estudantes negros, né, na universidade. O problema, esse movimento, aliás, não tinha provas disso, de que os mais impactados eram necessariamente os estudantes negros, né? E aí você teve um conjunto de decisões e ações por parte desse movimento de reivindicação para a redução da mensalidade que acabou apartando ele de uma possibilidade de uma luta mais ampla com outros sujeitos também da universidade. Então as pessoas elas não se sentiam bem-vindas dentro dessa mobilização, que era uma ocupação dentro da universidade, na verdade, e esse movimento em um certo momento acabou se recusando a dialogar com sujeitos que não fossem negros, por exemplo, né? E aí o autor ele traz essa problemática, né? É um capítulo em que ele coloca essa experiência vivenciada diretamente por ele na universidade para falar o quanto a política identitária, quando assumida enquanto um identitarismo, pode resultar desastrosa para a mobilização e para organizações que deveriam ser pensadas de forma coletiva. E aí ele vai fazer também uma crítica à interseccionalidade, que é bem interessante. Ele vai dizer que a interseccionalidade nada mais é do que um truísmo, o que é interessante porque o nosso próximo texto é sobre interseccionalidade, daí a gente vai ver se corresponde a isso ou não. E aí ele vai falar o seguinte sobre essa situação específica que ele vivenciou, né? Essa experiência me mostrou que a política identitária é, ao contrário, uma parte integral da ideologia dominante. Ela torna a oposição impossível. Somos suscetíveis a ela quando não conseguimos reconhecer que a integração racial da classe dominante e das elites políticas mudou inexoravelmente o campo da ação política, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que esse debate, essas lutas que acabam se constituindo enquanto identitarismo, elas não têm qualquer possibilidade de diálogo, né? Então você é desqualificado dependendo do que, como é chamado, né, lugar de fala, né? Ao mesmo tempo, ele vai colocar o seguinte: olha, a gente tem que entender que a classe dominante há tempo absorveu segmentos dessas raças, aliás, que são consideradas vulneráveis, que são consideradas historicamente a mais atacadas, né? Então, o fato dessas elites políticas e sociais serem constituídas por esses agentes ou por esses sujeitos exige uma outra forma de se pensar também essas lutas identitárias nesse processo. E aí entramos então no capítulo 3, a ideologia racial, né? A gente trouxe também alguns recortes do autor, né, para a gente discutir um pouquinho. Pois bem, embora a raça seja uma categoria de essência fixa, ela resulta muito indeterminada. O racismo é a equação entre essas características sociais da categorização das pessoas e as características biológicas. Tal redução da cultura humana do biológico é geralmente rejeitada e vista como abominável. No entanto, é possível rejeitar o racismo e ainda assim perpetuar a ideologia da raça. Tomar a categoria da raça como dada e como base para a análise política reproduz essa ideologia. E isso não é inofensivo, porque na verdade a ideologia da raça é produzida pelo racismo e não o contrário. E aí, para abordar essa questão do fenômeno da raça, ele vai mencionar diferentes experiências. Opa, deixa eu arrumar aqui. Diferentes experiências, como o colonialismo espanhol, colonialismo holandês, colonialismo inglês na Índia, colonialismo japonês na Coreia, conflito étnico na África pós-colonial e conflito étnico nos Balcãs pós-socialistas. E todos esses exemplos são acompanhados então de várias ideologias de raça específicas, né, para
história, para a geografia, para o desenvolvimento econômico, cultural, enfim, de cada um desses territórios. E a gente pode pensar então um pouquinho sobre o Brasil, né? Pensando esse quadro que o autor nos apresenta sobre as lutas identitárias. Embora o branco seja o denominador comum para se tratar das raças, há exemplos históricos que, mesmo entre esses, há cisões raciais, né? E ele vai trazer o exemplo dos holandeses e a crença na existência de mais de uma raça europeia. Nos discursos da política identitária, a categoria de raça branca raramente é teorizada porque acaba sendo instrumentalizada para fundamentar o privilégio branco. E aí a gente entra numa outra temática, então, que é a ideia do privilégio branco, né? O privilégio branco, essa noção, desde sua fundação, carrega certas contradições. Por meio desse, a produção do que podemos chamar de culpa branca reproduz a ficção fundante da raça, que é um fundamento biológico expresso em fenótipos físicos para grupos separados de seres humanos, que têm culturas e formas de vida separadas. A raça branca, como uma formação histórica específica, é obliterada. E aí, quando o autor traz o exemplo da Holanda, para pensar a maneira como as cisões raciais elas existem, independente de se identificar o sujeito como branco ou não, historicamente é bem interessante, né? A Irlanda, ela é um território, né, na Europa que durante muito tempo teve a sua população completamente desprezada, né? E historicamente os irlandeses eles sofreram muito preconceito por parte da Europa como um todo, principalmente no âmbito da Inglaterra, né? Vamos colocar assim. E aí ele vai mencionar algumas situações, né, que envolvem a Constituição da Irlanda, como, por exemplo, o fato de que os irlandeses eram considerados menos do que cidadãos. E ele vai trazer exemplos de crimes bárbaros cometidos contra mulheres irlandesas, em que a justificativa para a absolvição dos sujeitos que cometeram o crime era de que se tratava de uma irlandesa ou de um irlandês, né? Historicamente, a gente também tem um episódio da peste e da fome na Irlanda, que foi responsável pela morte de, se eu não me engano, 25% da população da Irlanda. Isso foi no século XIX e também responsável pelo processo de migração dos irlandeses da Europa para os Estados Unidos. Então, historicamente, os irlandeses eles eram considerados um tipo de sub-raça ou de um tipo de sujeito inferior. E daí o que acontece? Quando os irlandeses passam a migrar para os Estados Unidos, eles veem nesse processo de entrada nos Estados Unidos a oportunidade de se equalizarem com os demais brancos europeus que estavam lá. E daí qual que é a primeira decisão histórica, pensando a organização deles para se resolver isso, é justamente se unindo aos brancos contra os negros nesse lugar, né, nos Estados Unidos, no caso. A escravidão nos Estados Unidos, né, quando ela começa, ela se dava não numa relação de trabalho perpétuo, né? Na verdade, os sujeitos eles poderiam trabalhar por um período determinado de tempo e, após esse período de tempo de trabalho, eles eram liberados, né? Mas a partir do momento em que você precisava dividir as posses ou a partir do momento em que você começa um afluxo maior de imigrantes africanos escravizados, você tem a mudança dessa relação de exploração. Ao invés do sujeito poder trabalhar por um período de tempo específico até conseguir a sua liberdade, a liberdade ela passa a ser algo que independe, né? Em um certo momento ela pode ser comprada, mas o sujeito ele é assumido dentro dessa configuração, dentro desse desenho, como uma posse, né? E aí o que é interessante pensar a partir disso, né? E esse é o exemplo que o autor traz. Há, desde esse período nos Estados Unidos, em diferentes locais, a ideia de que a Europa é composta por diferentes raças. E isso também é parte, né, entre os sujeitos brancos, entre essa população branca. Então você tem, por exemplo, esse preconceito contra os irlandeses, né, que ele utiliza, o Assad, para ilustrar a maneira como os irlandeses eram tratados na Irlanda, né, em sua relação com a Inglaterra, enquanto país, né, que dominava aquele território, e na maneira como, com a ida para os Estados Unidos, né, para um outro território, com a possibilidade de se equalizar com os demais brancos, né, pensando aí as condições, né, dadas para a existência, a primeira atitude é se colocar contra os negros lá. Então esse é um exemplo de constituição de um racismo muito complexo, que não necessariamente parte do fenótipo, né, mas sim do território, do local de origem, por exemplo.
E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre a ideia do privilégio branco, né? E aí o autor ele vai apontando as contradições internas no discurso do privilégio branco. A teoria do privilégio branco foi desenvolvido por membros de uma cisão antirrevisionista do Partido Comunista dos Estados Unidos. O argumento era de que o legado da escravidão constituía na imposição pela classe dominante da supremacia branca como um instrumento de divisão de classe e de controle social. Mas se tratava de uma teoria política, não de uma teoria cultural ou moral. Sustentava assim que o chauvinismo branco era, na verdade, prejudicial aos trabalhadores negros. Portanto, a luta contra a supremacia branca era, de fato, uma parte central de um programa político focado na auto-organização de todos os trabalhadores. Seus formuladores afirmavam que o fim da supremacia branca não é unicamente uma reivindicação dos negros, separada das reivindicações da totalidade da classe trabalhadora. Não podia ser deixada aos trabalhadores negros lutar contra a supremacia branca, como sua causa especial, enquanto os trabalhadores brancos fariam pouco mais do que expressar simpatia e lutar por suas próprias reivindicações. A luta contra a supremacia branca era central à luta de classes num nível fundamental. A ideologia do chauvinismo branco é um veneno burguês, voltado principalmente aos trabalhadores brancos, utilizada como uma arma pela classe dominante para subjugar os trabalhadores negros e brancos. Isso aqui, o autor, o Assad, ele está citando outro documento. Ela tem sua base material na prática da supremacia branca, um crime não apenas contra não brancos, mas contra todo o proletariado. Portanto, sua eliminação certamente a torna uma das reivindicações de classes de toda a classe trabalhadora. Na verdade, considerando o papel que essa prática vil desempenhou historicamente em frear a luta da classe trabalhadora americana, a luta contra a supremacia branca se torna a tarefa central e imediata de toda a classe trabalhadora. Todavia, a instrumentalização dessa tese se deu a partir de 69, não no sentido da constituição de uma unidade proletária, mas se fomentou uma política centrada na culpa branca. E aí essa é a análise que interessa aqui, né? Embora esse conjunto aqui de indicações ela soe muito coerente, né? O resultado ou o desdobramento que se deu para ela não foi numa unificação desses indivíduos, mas sim no reforço ao que a gente pode chamar de uma culpa branca, né? E isso era um problema à medida em que colocava aos indivíduos brancos a ideia, né, quando eles entravam em contato com isso e entendiam a gravidade disso, de que eles supostamente precisariam abrir mão desses privilégios, que esse era o caminho, ou que eles deveriam se abnegar mediante a isso, enfim, né? E aí o que um autor citado pelo Assad vai dizer sobre a ideia do privilégio branco? A supremacia branca é o grande segredo da burguesia e a causa escondida por trás do fracasso do movimento dos trabalhadores neste país. Os privilégios da pele branca servem apenas à burguesia, e exatamente por isso ela não nos deixará escapar deles. Em vez disso, nos perseguem com eles em todas as horas de nossas vidas, não importa aonde vamos. São iscas venenosas. E aí o que ele está querendo dizer nesse trecho é o seguinte, se a gente faz essa leitura societária mais ampla, entendendo a classe trabalhadora, né, e a sua unidade, a gente passa a entender que, olha, a ideia de privilégio, pensando a condição de classe trabalhadora, ela é um engodo, porque não há privilégio possível dentro dessa ordem societária, ao menos que se supere ela, fazendo justamente essa crítica radical e pensando coletivamente, né? E aí há um trecho no texto em que esse mesmo autor citado agora vai explicar o seguinte, olha, a partir da ideia do privilégio branco, para pensar essas relações de classe, ela é o mesmo que dizer que o peixe, ao morder a isca, ele está se emancipando, né? Porque o branco, o trabalhador branco, em virtude dos privilégios que ele tem enquanto trabalhador, ele, ao usufruir desses direitos, ele estaria aí numa relação de antagonismo com a população negra. E a questão é que não é esse o caminho, não é essa a saída, né? E aí o debate sobre a supremacia branca, ela acabou causando exatamente isso no interior da classe trabalhadora, como analisado pelo Assad. Ao invés de unificar essas lutas, né, e organizar elas, acabou saindo pela tangente ou se direcionando para debater o que a gente chama de culpa branca, ou o que ele vai chamar de culpa branca. Então, pessoal, basicamente essa é uma exposição bem resumida do texto. Eu não cheguei a ir até o final do texto, acho que a gente foi até a página 79. Assim, então não cheguei a ir até o final do texto. Depois ele vai discorrer sobre
questões relacionadas ao que ele chama de uma migração, né, que é o processo em que o indivíduo negro ele vai saindo, né, da condição de negro e vai se aproximando aos valores brancos, né, nesse processo, e ele problematiza essa ideia. E também a questão da lei, né, o nome do capítulo, só deixa eu confirmar aqui. Lei e Ordem é o nome do capítulo, que ele também vai discorrer sobre a maneira como, em um certo momento na Inglaterra e também nos Estados Unidos, se passou a fazer uma associação, né, em virtude dos movimentos dos direitos civis e da organização dos negros, né, da pobreza e criminalidade com a população negra, né. Isso a gente já vê, né, no Brasil em diferentes espaços, em diferentes debates mesmo, né? Não é algo estranho para a gente, mas ele vai apresentar a maneira como isso vai se vincular a essa questão identitária. Então as identidades desses movimentos, né, desses sujeitos, são apropriadas por essa estratégia, né, dessa burguesia ou dessa classe dirigente para pensar pobreza e criminalidade com os sujeitos negros, né? E aí ele apresenta isso nesse capítulo chamado Lei e Ordem, e por fim ele, né, apresenta as suas conclusões aí, né? E nas conclusões, só deixa eu lembrar se tem algum ponto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês, que não é conclusões, o nome. A universalidade é o nome do último capítulo. Na universalidade ele vai falar sobre... ele vai partir dos escritos de Marx no texto A Ideologia Alemã. Não é a ideologia alemã. É a questão judaica, em que ele vai falar sobre a centralidade da identidade para pensar, né, as lutas revolucionárias, mas ao mesmo tempo do quanto essas identidades elas não podem se vincular ou não podem estar submetidas ao Estado, né? E aí essa é a questão central com a qual ele fecha o texto dele, né? Que é pensar essas identidades, recusando esse identitarismo, é justamente não se submeter a uma espécie de determinação posta pelo Estado que tende a restringir ou a encerrar essas lutas, justamente porque essas lutas elas não têm um horizonte revolucionário ou mais radical, né? Então ele encerra dizendo isso, né? E aí, enfim, né, essa é a primeira parte do vídeo, que é a apresentação, né, do texto. Agora a gente entra então no outro tópico. Então, aí a gente entra na segunda parte, que seria elencar algumas questões teóricas importantes sobre o texto, né? Então, esse aqui é um texto que é muito difícil, né? Ele coloca em xeque várias leituras e vários entendimentos que a gente tem sobre essas lutas, né, identitárias. O que é interessante é que isso não necessariamente mudou algumas interpretações, algumas leituras que eu tenho sobre as lutas identitárias e a importância delas, né, no âmbito da constituição da nossa sociedade, mas isso se dá possivelmente porque eu, pela formação que eu tenho, sempre tive muito claro esse horizonte, né? E embora a gente já tenha visto sendo desqualificado, né, o debate sobre as identidades, é compreensivo as críticas feitas quando nós percebemos que essas lutas identitárias elas só resultam em mais apropriação pelo sistema, vamos dizer assim, ao invés de uma luta emancipatória. Mas o que é interessante pensar dentro desse texto? Primeiro, ele é um texto que fala sobre o tempo presente, de maneira muito direta, né? Então ele tem alguns problemas teóricos específicos, né? Para começar, a maneira como ele vai se apoiar na leitura sobre identidade a partir de Althusser, né? Althusser é um autor marxista que eu não li muito, a única coisa que eu li dele foi Aparelhos Ideológicos de Estado e a biografia dele, chamada O Futuro Dura Tempo Demais. Acho que é esse o nome. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, a minha concepção de sujeito, ela parte daí. Ao mesmo tempo, também ele vai utilizar da Butler, né, para entender a relação desse sujeito com a sociedade. A ideia do sujeito assujeitado e a maneira como, nesse processo, sempre se coloca numa relação de débito,
o Estado deve algo, né? Eu sempre me coloco nessa relação de falta com o Estado, né? A questão mesmo é que o ponto central da tese dele, ela é muito válida, porque ele faz uma análise histórica muito esmiuçada sobre a maneira como a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos gradativamente foi sendo apropriada, né? E ao mesmo tempo quanto a uma imaturidade por parte de uma certa esquerda, por exemplo, que na sua proposta de debate sobre as identidades, ela não é aberta à relação com outras frentes, né? Ela se fecha em si mesma. E aí, quando ele coloca isso, quando ele apresenta isso por meio do capítulo 2, se eu não me engano, em que ele vai apresentar a experiência específica dele na universidade, fica muito claro isso, né? De que por uma necessidade de preservação da identidade, se abre mão da necessidade ou da necessária busca pela interseccionalidade. E a interseccionalidade, para o Assad, é algo problemático, né? É o nosso próximo texto, mas ele coloca isso como um problema. E aí a gente vai depois ver isso na próxima aula. Mas o que é interessante para além disso, né? Pensando esse texto, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ler ele todo. Ele é um texto, então, que vai conseguir conjugar, né, uma análise política e histórica muito válida sobre a relação entre a identidade e os problemas que as políticas identitárias nos fornecem nesse processo. E quanto ao cenário brasileiro e a pandemia, né, que é o terceiro ponto da aula, o que a gente pode dizer, né? Primeiro, a gente precisa entender como que o racismo ele foi se constituir no Brasil, né? Quer dizer, então, quando o Assad fala sobre a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, né, e a superação do segregacionismo, e todos os efeitos e resultados disso, ele está falando de um espaço muito particular, né? A gente sabe que no âmbito do Brasil as coisas elas se constituem ou se organizam de outra forma, historicamente e socialmente, né? Na minha tese eu pesquisei bastante sobre o que a gente pode chamar de racismo científico. Então eu pesquisei a eugenia, né, enquanto um tipo de racionalidade que sugere que algumas pessoas nascem bem e outras não, e o que o Estado precisava fazer com essas pessoas no âmbito das políticas interventivas, né? No caso, no racismo científico, pensando ele, né, e pensando os textos que eu li na época que eu escrevi a tese, o racismo no Brasil, ele teve, né, por um lado, um apoio gigantesco no âmbito da academia e das ciências. Então, por exemplo, todo o discurso eugênico, ele se deu nas faculdades de medicina e de direito e de lá se emanou para vários espaços, né? E vai influir, inclusive, na maneira como as cidades vão ser pensadas, como as populações vão ser instrumentalizadas, né? E aí a gente tem essa relação, né? Essa ideia do sujeito negro escravizado, né, e do sujeito branco migrante que chegava para embranquecer o país, né? E aí nesse processo fica muito claro o racismo que existia não apenas com os negros, mas com sujeitos específicos da Europa. Então, por exemplo, os imigrantes portugueses, eles não eram bem quistos no Brasil a partir do século XIX, por exemplo, né? Se evitava entre o final do século XIX e início do século XX, os imigrantes portugueses eles não eram bem quistos, né? Ao mesmo tempo, também, com a vinda dos imigrantes italianos, você tinha o preconceito contra o comunismo, né? Então, os imigrantes italianos eles eram taxados como comunistas. Ao mesmo tempo, ainda assim, ainda que houvesse preconceito contra os portugueses, os italianos, eles eram preferíveis do que os negros que já existiam aqui. Por quê? Né? Quando você pega os documentos, por exemplo, da Liga Brasileira de Higiene Mental, que era uma espécie de associação da onde se fomentou toda a psiquiatria no Brasil. Enfim, quando você pega os documentos dela, você vai ver que o que ela fez foi o seguinte: ela
produzia um conjunto de orientações que ia falar que os negros eles eram alcoólatras, eles eram sujeitos que se recusavam a trabalhar, enfim, mas com foco na questão do etilismo. E a Liga escondia esses mesmos dados quando se referiam a imigrantes brancos, justamente porque eles não queriam causar um tipo de pânico no âmbito da sociedade, porque o mais interessante naquele momento era justamente o embranquecimento do país. E nós temos então nesse quadro de um racismo científico que vai se incorporar nas faculdades de medicina e de direito, a gente também tem o mito da democracia racial, né? Algo que não existiu nos Estados Unidos, por exemplo, né? A ideia de que superada a escravidão somos todos iguais, né? O que nós sabemos é uma grande bobagem e nós até hoje pagamos por isso em virtude da dificuldade em avançarmos nesse debate, né, sobre a forma como a população negra ela foi historicamente tratada, né, nesse país. E aí, pensando esse quadro, a gente tem exemplos, né, e pensando também a pandemia, que vão elucidar, que vão nos ajudar a elucidar isso. Então, por exemplo, quando a gente sabe que a maior parte da população exposta à contaminação, ao vírus, né, e à impossibilidade de se sustentarem são sujeitos da classe trabalhadora, pobres, negros, a gente começa a entender a maneira como a própria pandemia ela vai surtir efeitos, né, e o quanto isso exige, sim, para respostas à organização desses sujeitos politicamente, né? Não dá para abrir mão disso. A questão é não a desqualificação desses movimentos, desses sujeitos, mas entender a forma como eles dialogam, como eles pensam essa sociedade e quais estratégias são pensadas para além desse processo. E aí a gente tem uma outra questão também que é bem importante, que é o serviço social e a sua relação com as lutas identitárias. O serviço social enquanto profissão tem uma dificuldade muito grande em dialogar com um texto como esse. Porque esse é um texto que diz o tempo todo que a chave é a recusa por esse Estado. Por outro lado, enquanto profissão, nós falamos desde esse Estado e desde as exigências que nós fazemos enquanto profissão a esse Estado. Então, as políticas de ações afirmativas, por exemplo, quando elas chegam para serem executadas enquanto políticas, enquanto serviço, elas não são questionadas, elas devem ser cumpridas. E nós reconhecemos no âmbito, né, do nosso cotidiano profissional que há populações mais vulneráveis e muitas vezes nessas populações mais vulneráveis elas têm em comum o que categoricamente se define como raça. Então, esse é um texto que, pensando um processo revolucionário, ele está dizendo o tempo todo de que o problema é submetermos as nossas identidades ao mando do Estado, a um reconhecimento e um refinamento jurídico dessas identidades. E o serviço social, enquanto profissão, ele faz justamente isso no processo de organização e constituição dessas populações. Por exemplo, enquanto eu li o texto dele, no trecho em que ele vai falar sobre a experiência dele na universidade, né, e ele vai apontar que um dos problemas centrais naquelas reivindicações era o fato de que não havia provas concretas no âmbito da universidade e produzidas pelo movimento de que o aumento das parcelas impactava diretamente nos estudantes negros, a primeira coisa que eu pensei foi, isso ocorreu porque não tinha um assistente social na universidade. Então, porque se tivesse um assistente social, isso já estava organizado, que era a obrigação do assistente social organizar isso. Então a gente já pensa assim, a gente já pensa no refinamento, no processo de refinamento dessa maquinaria. E aí é aí que aparece talvez uma das principais dificuldades da nossa profissão em lidar com isso, com um texto como esse. Porque, de certa maneira, a questão racial no âmbito da nossa profissão, ela sempre foi, ou durante muito tempo foi, considerada uma questão secundária. Embora alguns autores, como a própria Yamamoto, em Capital Fetiche, em certos momentos vai falar a importância das questões
vinculadas à identidade, da questão racial, a gente sabe também que, pelo menos para mim, enquanto formando dos anos de 2010, esse era um tema secundário, né? E se você falasse sobre isso, você era considerado pós-moderno, o que para a nossa profissão é uma ofensa tremenda, né? Então, nós temos uma profissão que, historicamente, lida com estratos da população que tem, na sua condição de negro e pobre, um elemento central para a sua constituição, mas que, ao mesmo tempo, não pensou esses elementos. Por quê? Porque, em um certo momento da sua história, optou por pensar a classe social, né, classe trabalhadora como um todo, né, sem essas divisões que supostamente estratificariam a classe, né, e dividiriam a luta. Então eu acho que para a nossa profissão, por que é importante ler esse texto? Primeiro porque ela fundamenta o nosso debate sobre identidade. Esse texto deixa muito claro, a gente tem que discutir identidade. Né? E a gente conclui ao final dele que sim, nós temos que discutir identidade, que o que nós discutimos de identidade ainda não é suficiente, mas que essa luta, aliás, que esse debate sobre as identidades sem um horizonte revolucionário, né, que não busque uma submissão ou uma qualificação e um refinamento jurídico pelo Estado é problemático. Né? Então, um dos pontos centrais, pensando a nossa condição enquanto assistentes sociais, pesquisadores, enfim, é entender a maneira como essas lutas identitárias, elas nos qualificam para pensar todas essas lutas que se dão em virtude das condições objetivas, materiais e concretas desses sujeitos. A nossa profissão, historicamente, ela já na década de 40, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, já na década de 40, ela tem um processo de ingresso de trabalhadoras oriundas de estratos mais humildes da classe trabalhadora. E a entrada desses estratos mais humildes da classe trabalhadora ocasiona uma espécie de mudança na maneira como a profissão gradativamente foi entendendo, né, as condições objetivas dos trabalhadores. Né. Esse processo, historicamente, de certa maneira se repete aí nos anos 90 e anos 2000, com o que a gente pode chamar aí de ampliação do ensino superior. Então nós temos gradativamente a entrada cada vez mais de alunos da periferia e negros, por exemplo, nas universidades. E, além dos negros, nós temos também as questões vinculadas à identidade de gênero, por exemplo. Enfim, a entrada desses sujeitos, ela faz com que a profissão ela reveja a maneira como estava discutindo ou pensando a questão racial no interior dos seus fundamentos. E isso só é possível por causa da entrada desses sujeitos que vêm da periferia, que constituem-se com essas identidades e que percebem que esse discurso sobre a classe trabalhadora, muito parametrizado pelo debate constituído no âmbito da classe trabalhadora europeia, pouco tem a ver com a realidade com a qual eles lidam, com as suas famílias, com os seus pais, com a periferia onde estão inseridos, onde vivem. E aí esse processo vai resultar no que nós vivemos hoje no âmbito da profissão, que é uma reavaliação do que nós entendemos enquanto questão racial e enquanto lutas identitárias. Nós ainda desqualificamos, em alguns momentos, no nosso discurso, as questões vinculadas à identidade, justamente em virtude do identitarismo, dessas lutas que se encerram em si, que não têm um horizonte revolucionário e que, ao mesmo tempo, são muito facilmente apropriadas ou são rentáveis para esse modo de produção. Por outro lado, a gente tem que entender que essas lutas, como comparecem, elas também são resultado dessa sociedade neoliberal, em que nós vivemos já há bastante tempo. O neoliberalismo, ele, enquanto racionalidade que organiza a sociedade e formas de vida, ele vai não apenas isolar os sujeitos, mas convencê-los, de que tudo se trata dele e da vitória dele. Então, a dificuldade em pensar processos coletivos que justamente tentem ultrapassar essa ordem societária, ela é fruto do nosso tempo histórico, de um problema que a gente não vai resolver tão facilmente, ou enquanto profissão, sozinha. E aí eu acho que é isso.
Eu acho que o serviço social, né, a oportunidade de ler esse texto, né, na possibilidade de discorrer sobre o tema das identidades e do identitarismo e das lutas identitárias, nos permite qualificar as políticas públicas e os serviços, pensando o Estado e a nossa relação com este, ao mesmo tempo em que não retiram, não remove de nós a responsabilidade enquanto agentes políticos, que pensam para além desse Estado, né? E aí esse binômio, né, é uma mediação necessária, ele se faz presente, né, nas lutas em que nós nos inserimos enquanto profissionais, certo? Enfim, vamos caminhar para o final dessa videoaula então. Qual que é a próxima atividade? Na próxima atividade, vocês vão ter que simplesmente elaborar 2 questões e colocar no YouTube, nos comentários. Essas 2 questões, elas precisam estar calcadas no vídeo e também no texto. Vocês precisam elaborar questões. Então a questão ela não pode ser simplesmente o que são lutas identitárias, o que é o identitarismo. Você precisa elaborar uma questão, né, que demonstre que você assistiu o vídeo e se esforçou para entender o debate realizado aqui. Então, a atividade que vocês vão ter que fazer, que precisa ser entregue até domingo, é a elaboração de 2 questões. Tá? Elabora essas 2 questões porque daí no dia da aula síncrona, ao vivo, que vai ser no dia... Deixa eu ver aqui na agenda. Esse vídeo está indo para o ar dia 12. Dia 19 é o nosso encontro síncrono para debater esse texto. Então vocês precisam colocar as questões até dia 15 no YouTube, para que eu possa preparar as respostas e a gente vai debater, né, elas. Né? Então vocês precisam só fazer isso, elaborar 2 questões que demonstrem que vocês leram o texto e entenderam ou acompanharam o vídeo. Né? E aí no nosso encontro ao vivo a gente vai debater essas questões. Tá bom? Acho que é isso então, pessoal. Obrigado e espero que tenham aproveitado. Um abraço e até!